amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula e estou aqui para contar mais um relato. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E o relato de hoje ele foi escrito por uma moça, ela é do interior de São Paulo e o nome do relato é Agora Eu Acredito. Vamos ver então o que essa moça nos conta. Olá! Antes de contar a minha história, eu vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Então ok. Agora tenho 18 anos, mas quando isso aconteceu eu tinha 11, ou alguma coisa perto disso, talvez um pouco mais velha. Mas não importa a idade que eu tinha, eu me lembro como se tivesse acabado de acontecer. Bem, o que eu vou escrever agora não foi escrito para impressionar ninguém, mas é simplesmente o que realmente aconteceu. Se você acredita ou não, não me importa muito, mas eu sei que alguns de vocês vão acreditar. A minha família, minha mãe, meu irmão, minha irmã mais nova e eu, estávamos morando com os meus avós já fazia alguns anos. Nós tínhamos saído da nossa antiga casa por causa de uma terrível infestação de ratos que não importava que tipo de veneno, e a minha mãe tentou muita coisa forte. Não importa o que colocasse, não adiantava. Cada vez tinha mais ratos em casa. A minha mãe, que sempre quis ter uma casa dela para decorar e arrumar do jeito que ela quisesse, procurou e procurou. Ela nunca achou nada que servisse, ou estava muito cara, ou não era grande o suficiente para todos nós, ou estava caindo aos pedaços. Finalmente, ela achou o que queria, uma casa com espaço suficiente para todos nós e a um preço bem acessível. Ela pagou a entrada da casa e estava feliz da vida por ter arranjado uma casa própria. A casa estava realmente impecável, mas por algum motivo só nós queríamos ela. Ninguém mais mostrou interesse. Depois que todos nos mudamos para lá, sendo as crianças curiosas que éramos, nós perguntamos por que estava tão barata. Ela simplesmente respondeu com toda a ingenuidade e honestidade do mundo. Foi barata porque o antigo dono que morava aqui morreu nela. Nenhum de nós acreditávamos em fantasmas e do que ele tinha morrido ninguém sabia. Então parecia apenas que foi uma grande sorte nossa. Nós fizemos amizades com as crianças da área e tivemos muitas aventuras de criança, geralmente indo onde não deveríamos ir, achando que éramos algum tipo de grandes aventureiros. Demorou uns 2 ou 3 anos até que as coisas estranhas começaram a acontecer. Eram coisas pequenas que às vezes até passavam desapercebidas, porém estranhas. Todos os armários da cozinha abriam sozinhos e se fechavam, e faziam isso o tempo inteiro. Não era rápido e violento feito nos filmes de terror, mas faziam isso bem devagar, como se já estivessem velhos demais para ficarem quietos. Então, a minha mãe chamou um marceneiro para consertar os armários, mas ele falou que não tinha nada de errado com eles. Então, com o tempo, nós simplesmente passamos a ignorar isso e convivíamos com eles fazendo isso numa boa, nunca pensando que poderia ter um fantasma fazendo isso. Então, a porta da frente começou a fazer a mesma coisa. Nós víamos a maçaneta girar e a porta abria. Nós pensamos que a maçaneta podia estar quebrada, e ela não fazia isso quando a porta estava trancada. Então, acabamos ignorando isso também. Esse fantasma deveria estar bem irritado com a nossa ignorância em percebê-lo, mas continuou tentando. A porta do quarto do meu irmão mais novo fazia a mesma coisa. Ele tinha 6 anos, então isso acabou o assustando. Ele achou que o bicho-papão queria pegá-lo. As portas que mais faziam isso era a porta do quarto da minha mãe, a porta do quarto do meu irmão e a porta do banheiro. Mas apesar de tudo isso, nós levávamos uma vida normal, com os nossos armários e as nossas portas que abriam e fechavam o tempo todo. Então, coisas mais assustadoras começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dormindo no quarto da minha irmã, na cama debaixo do beliche dela, e acordei com a minha mãe gritando. Eu pulei da cama, acordei a minha irmã e então nós duas fomos pegar o meu irmão e falamos para ele vir junto com a gente. Quando nós 3 chegamos no quarto da minha mãe, o namorado dela, que vira e mexe passava um tempo com a gente, estava parado na porta perguntando para ela o que estava acontecendo. A minha mãe estava sentada na cama gritando: "Tem um homem aqui em casa e ele vai pegar eles, Marcos, ele quer matar os meus filhos."
Então ela ficou quieta e olhou para o pé da cama dela com uma expressão estranha no rosto. Aonde? Você viu ele? O Marcos, namorado dela, perguntou. Ele estava no pé da minha cama e estava tentando falar comigo, mas aí eu comecei a gritar e a jogar coisas nele, mas nada acertava ele. Então ele sumiu. O Marcos olhou para a cara dela e falou que ela estava ficando louca. Eu falei para ela que ela devia estar tendo um pesadelo, que não era nada demais, e ela concordou comigo. Mas na verdade eu acreditei nela, só tinha falado aquilo para acalmar os ânimos. Na manhã seguinte eu perguntei para ela como o homem que ela tinha visto se parecia. Ela não falou e se recusava a falar sobre o assunto. Eu achei que isso era muito estranho, mas na hora eu nem tinha imaginado que podia ser o antigo dono da casa que ela tinha visto. Alguns dias depois o telefone tocou e eu atendi, mas ninguém falava nada do outro lado. A única coisa que eu ouvia era a respiração da pessoa. Atendi e disse, alô? E só a respiração. Quem é? Você quer falar com a minha mãe? Perguntei. A respiração foi ficando mais alta e quem quer que fosse desligou. Minha mãe estava no banho e perguntou quem era e eu contei o que tinha acontecido. Ela falou para os meus irmãos e eu não atendermos o telefone e perguntou para alguns vizinhos se eles tinham visto alguém seguindo os filhos dela. A minha mãe é bem paranoica quando se trata da gente. O telefone continuou tocando por mais algum tempo e finalmente minha mãe perdeu o controle e começou a gritar e a xingar no telefone, ameaçando chamar a polícia. 2 dias se passaram sem o telefone tocar, mas então alguém bateu na porta da casa. A minha mãe perguntou quem era, mas não teve resposta nenhuma. Então abriu a porta. Era um cara com cabelos loiros começando a ficar brancos e olhos azuis, com uma camisa branca e uma calça marrom. Onde está o João? Ele perguntou enquanto espiava dentro da casa. Não mora ninguém aqui com esse nome. Você está na casa errada. Minha mãe ia fechando a porta, mas ele segurou a porta aberta com as mãos. Essa é a casa certa, ele falou firmemente, mas de um jeito educado. Eu sei disso porque eu estava perto da porta vendo tudo. Se você não for embora agora, vou chamar a polícia, minha mãe falou. O homem simplesmente empurrou a porta com firmeza, mas ainda educadamente, até ter espaço para ele colocar a cabeça para dentro da casa. Então ele começou a gritar, João, cadê você, João? Eu sei que você está aí, João! A minha mãe ficou furiosa com isso, empurrou ele com tudo e ele caiu no chão sentado. Ela bateu a porta com violência e a trancou. João não era o nome do cara que morava aqui antes da gente? Você deveria ter falado que ele morreu. Eu falei, é o nome do homem, era João. E eu não sei como aquele cara sabia o nome dele, mas eu acho que ele era um ladrão e queria roubar a gente. Mas você não precisa se preocupar com isso. Ela me fez um carinho e continuou lavando a louça. Eu saí de casa pela porta de trás e devagar fui até a porta da cozinha, mas não tinha ninguém lá, nem no chão e nem sinal de que passou alguém por lá. Eu falei para o meu irmão mais novo e um amigo nosso, e nós 3 ficamos no balanço dele, tentando desvendar este mistério. Depois disso, as ligações começaram de novo. Então, numa noite aconteceu o que me fez começar a acreditar em fantasmas. Eu estava dormindo, mas então do nada eu acordei, e parado no meio do meu quarto tinha um homem. Ele era alto e estava vestindo um terno, como um advogado. O cabelo dele era completamente preto e era bem curto, e os seus olhos eram bem azuis. Eu podia ver ele claramente, como se estivesse no sol, apesar de já ter passado da meia-noite e o meu quarto estar escuro, feito uma caverna. Eu ainda não pensava que ele era um fantasma. O primeiro pensamento meu foi, meu Deus, um ladrão. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saiu, e tudo o que eu podia fazer era ficar sentada lá, olhando ele. Ele sorriu para mim, estendeu a mão direita dele e falou. A voz dele parecia de uma pessoa normal. Não precisa ter medo, eu não vou machucar você. É meio estranho, mas eu fiquei mais calma depois que ele falou isso, apesar da minha voz ainda estar falhando. Eu sou o João, qual é o seu nome? Como se ele tivesse o controle da minha voz, eu consegui falar de novo, mas era baixa e calma. Meu nome é Ana. Ele sorriu mais ainda e então desapareceu. Em um momento ele estava lá e no seguinte não estava mais. Ele tinha sumido no piscar dos olhos. Na hora eu me recuperei e a minha força e minha voz voltaram. E então eu saí da cama e estendi a mão tateando o ar onde o homem estava.
Eu procurei ele pelo corredor, pela sala, pelos quartos, pela casa inteira e não tinha ninguém por lá. Agora eu tinha 100% de certeza que eu tinha visto um fantasma. E eu também tinha certeza que era a mesma coisa que minha mãe tinha visto do lado da cama dela. Então, no meio da noite, eu fui até o quarto dela e expliquei o que tinha acontecido. Me fala como o homem que você viu parado se parecia. Eu fiz ela me contar antes que eu dissesse o que tinha visto. E adivinha o que? Ela descreveu exatamente o homem que eu tinha visto. Eu perguntei se era o João e ela fez que sim com a cabeça. E essa é a minha história. Eu sei que não é nada de muito maravilhoso, assustador ou interessante, mas aconteceu de verdade. E por que ele resolveu se mostrar para mim? Eu não tenho ideia. Vai ver que era porque de todas as crianças, eu era a única que pensava que fantasma era algo inventado pelo meu avô para me assustar. Eu já passei por outro encontro, mas essa é uma outra história. A sua história é assustadora, sim! Como não é assustadora? Gente, imagina acordar, eu tenho medo disso, acordar e ter alguém ali plantado no quarto olhando pra gente. Meu Deus do céu, crê em Deus Pai. E gente, sabe o que eu não entendo? Eu não entendo assim a calma das pessoas, né? A maçaneta tá mexendo sozinha como se fosse abrir, mas deve ser a maçaneta que tá quebrada. Gente, eu não vi nenhuma maçaneta quebrada na minha vida que mexesse sozinha dessa forma, que girasse sozinha como se fosse abrir. Eu ficaria extremamente desesperada. Olha, vocês são muito corajosos, de verdade. Me conta aqui nos comentários se vocês teriam essa coragem também ou seriam medrosos igual a mim. Então é isso, meus queridos e minhas queridas, o relato de hoje foi esse. Gostaram? Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. O seu comentário, eu sempre leio todos eles com muito carinho e respondo a todos vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo relato. Tchau, tchau!